Olá, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cripto. Gostaria de pedir o seu like e também para se inscrever no canal. Hoje falaremos sobre o Bitcoin, Link, Near Protocol e algumas moedas que vocês solicitaram, como Pendle, entre outras. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Obrigado, pessoal! Vamos iniciar o Bom Dia Cripto. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia. Vamos ao Bom Dia Cripto, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, das altcoins. Vou falar de algumas moedas aqui que vocês solicitaram também no panorama passado. Então, antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Mercado em queda. E agora, hein? Vem mais queda, vamos subir. O que a gente pode esperar desse mercado? Vamos dar uma olhada. O que está acontecendo aqui? Começando pelo Bitcoin. Bom, Bitcoin caindo, pessoal. Provavelmente vamos perder esse fundo aí. Provavelmente é importante já que faça isso já, porque ninguém aguenta mais essa consolidação, né? Época muito difícil de mercado. Principalmente para quem trabalha no mercado de futuros, porque processo de realizações do mercado sempre é muito difícil, porque eles manipulam pela dominância, né? Então eles não basicamente estão manipulando a dominância do Bitcoin para não deixar as altcoins subirem por enquanto. E o que a gente pode entender? Que é um processo de acumulação nas altcoins, né? Pode reparar que o Bitcoin estava caindo ali e a dominância dele continua subindo no topo, ou seja, o Bitcoin ainda está no topo, né? Tá no topo, região vendedora. Ah, ele vai valer não sei quanto lá, não sei. Vai. Um dia ele vai, mas enquanto ele não for, ele tá no topo, região vendedora. Tá, pessoal? Então, essa época é muito difícil para o mercado, principalmente o mercado de futuros, né? Mas eu acredito que o Bitcoin ele pode tocar aqui, a dominância pelo menos, né? Tocar aqui nessa região aqui, se eu tiver certo, para ele voltar a cair aqui. É, e as altcoins raspar o fundo ali, provavelmente, né? Para voltar a dar um repique comprador aí, tá? Bom, vamos aqui no Bitcoin. O que a gente tem aqui? Lá nos panoramas passados eu explico para vocês que a gente tem aqui uma região chamada de Sell Side Liquidity, Buy Side Liquidity, né? Então é uma região de alta liquidez tanto no suporte quanto na resistência. E o melhor cenário é que ele raspe a liquidez de baixo primeiro do que de cima, tá? Sei que a maioria não gosta de ver o mercado caindo, né? Mas eu expliquei para vocês que é melhor que ele faça esse movimento oposto desse modelo aqui do que isso aqui igual ele fez. Porque quando o mercado captura a liquidez de cima para cair, aí sim é um negócio bem perigoso, tá? Muito se fala aí que o Bitcoin vai... vou colocar de novo aqui em pauta para vocês, só para que vocês possam estar preparados, tá? As narrativas e desculpas que eles vão arrumar daqui para frente, agora até esses dias atrás aí era guerra, né? Agora era outra coisa e vai acontecer um monte de coisa ainda. Vai aparecer narrativas aí para inventarem por que o Bitcoin caiu. Pessoal, o mercado ele não vai fazer nada que ele não tenha que fazer. O Bitcoin ainda vai corrigir? Vai, e muito. Porém, eu já expliquei para vocês que eu não acredito que o mercado vai cair direto. Por exemplo, eu não acredito que o Bitcoin vai chegar a 40 mil reto. Eu acredito que essa queda do Bitcoin vai ser movimentos parciais. Por exemplo, pode vir até os 56, talvez até aqui na região de 52, para voltar a subir, talvez enrolar mais um pouco, ou talvez até romper esse topo, tá? Para depois ele cair. Então, isso é a minha expectativa e a minha visão. Sei que muitos pensam, o ETF do Bitcoin, não sei o que, dessa vez vai ser diferente. Claro que vai ser diferente, mas nós temos um período longo aí pela frente até que o mercado engate novamente sua tendência de alta. Tem que entender que o Bitcoin já subiu bem, pessoal, e ele não voltou a testar as suas bases
depois que ele quebrou as estruturas. Então eu explico para vocês direto que um processo normal do mercado é o quê? Quebra a estrutura, volta a testar. Claro que não exatamente precisa ser reto, né? Pode ser complexo o movimento, vem para cá para fazer isso aqui. Mas para que ele ative essa estrutura, ele precisa fazer essa movimentação, tá? E testar essas bases. Então, assim como eu falava das altcoins que elas voltariam, o Bitcoin também vai voltar, mais cedo ou mais tarde. E acredite ou não acredite, né? Ele também vai voltar. E aí, lá na frente, vocês vão entender por que eu não comprei o Bitcoin ainda. Por quê? Para mim ter um lucro alto no Bitcoin, eu preciso colocar uma quantia grande de capital, né? Porque a variação do Bitcoin é diferente de altcoins, por exemplo. Então, eu preciso buscar por regiões onde eu tenho bastante interesse em comprar e barato. Por quê? A minha relação de barato e caro do mercado está na estrutura entre máxima e mínima do movimento. O meu barato e caro não está na onde o mercado não foi ainda. Quando ele for, é outra história. Mas enquanto ele não for, eu tenho que trabalhar com o que o mercado oferece. Tá? Então essa é a minha visão. Eu tenho recebido bastante mensagem, pessoal, da galera tá desesperada já com o Bitcoin tá na mesma região ainda, pessoal. Vocês têm que ter calma. Por quê? Porque se o Bitcoin tá caindo 9%, 10%, vocês já estão desesperados. Quando o mercado corrigir de fato, aí vocês vão lembrar daquela história. Nunca mais que ele vai voltar X valor, né? Mas ele vai corrigir ainda, pessoal. É um processo normal do mercado. E que eu falo direto aqui. As desculpas deixam que eles vão inventar aí o que eles quiserem, tá? Para falar que foi por isso que caiu, que não sei o que mais, não sei o que mais. Bom, agora, o que eu acredito? Como citei para vocês, eu acredito que o movimento pode ser sim parcial. O mercado vem aqui e faz, por exemplo, uma raspada dessa liquidez e volta a subir com a dominância caindo. Acredito que tem uma grande chance de acontecer isso, né? Mesmo que ele for até aqui embaixo, tá, pessoal? Nessas duas regiões aqui, para fazer esse tipo de movimento. Ou toca aqui na região 56.200, mais ou menos, 150, ou até ali no 52, tá? Para que o Bitcoin volte a subir, beleza? E aí, com a dominância caindo, vai levar as altcoins para cima novamente. Isso é o que eu acredito, tá? E é o que eu espero. Enquanto o Bitcoin não raspar esse fundo aí, literalmente é um pé no saco o mercado, tá, pessoal? Infelizmente porque eles vão ficar manipulando para cima e para baixo, faz movimento, anula movimento, confirma movimento, anula movimento. Isso na questão intraday, beleza? Bom, sempre falo aqui para vocês também buscarem por moedas que já estão com movimentos confirmados, pessoal. Por quê? Porque você precisa de probabilidade nas operações para que vocês sejam lucrativos e ganhem dinheiro de verdade, tá? Então faz tempo que eu tenho falado da Avax aqui, nós aqui do YouTube, tanto da carteira, já pegamos boas operações, boa operação na Avax, né? E eu volto a falar dela para vocês. Nós temos um movimento confirmadíssimo em Avalanche, tá? Acredito que ela é uma das moedas que vocês deveriam focar também, tá? Em questão de acumular, como vocês gostam de falar. Acredito que ela tem um excelente potencial e pode gerar bons lucros aí para vocês também, beleza? E agora, o que que a gente tem aqui? Basicamente, a gente só tem 3 pontos de compra aqui em Avalanche. Lembra a história do DCA de forma inteligente? Nossa, meu D ficou parecendo um P, né? Um DCA de forma inteligente. O que que é um DCA de forma inteligente? Comprar nas regiões certas. O mercado existe regiões corretas para que você possa comprar. Não é comprar na resistência. Está comprando numa zona vendedora. Igual a questão do Bitcoin. A gente tem uma expectativa que o Bitcoin vai subir ao longo prazo? Sim, a gente tem isso. Mas se o mercado está numa região vendedora, qual é o cenário para me fazer comprar ele no topo? Eu não vejo. Eu tenho medo de eu ficar de fora. Exatamente, pessoal. É isso que o mercado quer que a maioria das pessoas pense.
vocês vão ficar de fora. Não foi o caso das altcoins? A mesma coisa. Não, você vai perder a oportunidade. É a última vez, não sei o que. Ai, tome cacetada. 100% para baixo. 150% para baixo. Entende? Então aqui, ó, quando a gente faz essa movimentação, o mercado encontra a sua zona de demanda na Avalanche. Tudo que a gente precisa é isso aqui, uma quebra de estrutura. Lembra que eu acabei de mostrar do Bitcoin? O mercado quebra a estrutura, volta a testar. Para que ele dê continuidade ao seu movimento e ative essa estrutura. Certo? Avalanche. Ah, não tem Avalanche. O que eu faço? Compra um pouco aí onde ela tá, pessoal. 33. Se ela for lá para 24, 25, compra mais. Se ela for lá para 16, 17, compra mais. Pronto. É só essas 3 regiões. Só isso. É só ter paciência. Aí se ela subir, igual você falou no panorama passado, que tem uma chance do mercado fazer isso aqui para depois cair de novo. Sobe com menos capital. Porque se o mercado fizer esse movimento de raspa o fundo para subir, ele vai deixar claro para a gente que ele vai voltar de novo. Agora, se o movimento acontece ao contrário, por exemplo, a VAX, ela já vem aqui, já toca aqui, talvez até lá embaixo. Aí o cenário muda. Por quê? Ela estaria fechando essa zona inteira e não necessariamente no futuro ela precisaria voltar a essas bases. Então, nesse caso, se ela faz a opção 2 de só cair até as regiões chamadas de pós, eu só compraria mais. Tá? Então, eu já tô compradaço em Avalanche. É uma das minhas apostas aí para o mercado de alta, tá? E a gente tem um tempo bom aí pro mercado, tá, pessoal? Até que entrar numa tendência. Esse processo aqui é um processo normal, tá? Ó, por exemplo, processo de acumulação, expansão, distribuição, faz um processo de mitigação e dá continuidade ao seu movimento. Então é um processo normal. E é normal que eles manipulem agora de todas as formas, colocando o desespero na galera. Há um tempo atrás eu falava para vocês assim: vocês vão ver quando o mercado corrigir que eles vão aparecer com um monte de notícia ruim para causar o desespero na galera. E quando o mercado tá subindo, vem um monte de notícia boa que vai para a lua, que é foguete, não sei o que mais. Para quê? Para fazer o pequeno investidor perder dinheiro. É assim que os grandes ganham. Poucas pessoas dão importância à questão do contraparte. O que é o contraparte? Para um comprar, o outro tem que vender. Há muito tempo atrás, eu venho falando a questão do Bitcoin. Eu falo, olha, pessoal, eu não tenho Bitcoin. Por quê? Porque uma boa parte da galera vai pagar a conta do Bitcoin de novo. É ilusório achar que o mercado vai sair daqui e vai ficar fazendo isso aqui, ó. Opa, foi embora. E aí, ninguém realiza? Ninguém faz nada? Claro que não, pessoal. Os grandões que tem o Bitcoin aqui, eles vão induzir a galera a comprar o mais caro possível para que eles descarreguem na cabeça dessa galera. Eles querem realizar, eles querem ver lucro. É assim que o mercado funciona. A mesma coisa aqui. Por exemplo, vamos supor aqui a Avalanche. Vamos colocar lá as baleias que vocês gostam de falar. As baleias compram aonde o mercado? Vocês acham que eles compram aqui? Não, pessoal. Eles compram aqui, ó, nessa acumulação. Tá? E aí o que acontece? 500%. Lá do fundo na VAX, por exemplo. 500% para quem tem um pouco capital já é um baita de um lucro. Agora você imagina para uma baleia. E esses caras que compraram tudo aqui, eles precisam realizar aonde? Precisam realizar aonde há liquidez. Aonde há liquidez? Aonde a galera tá falando que o mercado não volta mais, aí o mercado faz um pivô de alta, o que a galera faz? Compra. Entenderam? Então é isso que eles fazem. E agora? Agora a galera que resistiu e não saiu, eles vão pressionar essa galera. Vão pressionar essa galera, faz o processo de acumulação, porque agora eles querem comprar barato de novo. Ou seja, nós estamos falando aí de mais 100%. Até o topo. Aí você imagina um capital gigantesco, por exemplo. Tá? Então a Avalanche é só isso, pessoal. Compra, só compra. Avalanche só compra. É o que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é o que eu tô fazendo, tô compartilhando com vocês. Bom, Link, mesma coisa. Link só compra, pessoal. Só compra.
Mesma coisa aqui. O que a gente tem de Chainlink? Movimento confirmadaço, ó. Processo de acumulação, expansão, distribuição. Faz o processo de mitigação, que é o pullback, para dar continuidade à sua movimentação. Certo? Semana passada eu postei um vídeo, né? Que tem umas pessoas aqui que eles... Eu deixei bem claro lá no vídeo passado que a Chainlink ela tem uma região dos 5, 6, que é uma região de demanda. Mas eu disse no vídeo que eu não acredito que ela vá lá. Mas eu deixo em aberto, porque eu não sei o que pode acontecer. Não é mesmo? Então, eu deixo ela em aberto. Se ela não for, maravilha. Mas se ela for, eu compro. Certo? Chainlink, o que a gente tem aqui? Um fundo duplo, agora formando, né? E a gente tem algumas expectativas de movimento. Por quê? O mercado ainda pode fazer o que eu espero. Só raspa o fundo para subir. Ou ele vem nas regiões de POI. Ah, não tenho Chainlink. Compra um pouco aí onde ela tá. Se ela cair, perder essa região, aonde você vai comprar mais? Só a região de 9. E se acontecer alguma coisa, só na região de 6. Como eu disse, não acredito que ela vá. Mas, se for, só compra mais. Então é essa região que vocês devem acumular a moeda. Região totalmente compradora. Tá? Mesma coisa que eu falei no panorama passado. Chainlink, se ela fizer esse movimento que eu expliquei primeiro de raspar o fundo para subir, eu vou buscar por realizações aqui na casa do 28, 30, 32, tá? Agora, se ela faz esse movimento de raspar para subir, ela também vai deixar claro que, opa, eu estou subindo, mas eu vou voltar de novo. E aí, eu realizaria quase tudo aqui, ou tudo, dependendo da movimentação. Agora, se ela vem direto aqui, eu só compro mais, no 9, por exemplo. Porque daí o cenário muda, porque a minha expectativa de movimento muda daí, que o mercado veio, pegou combustível de fato, e não necessariamente ele precisaria voltar a essas regiões. Tá? Porque a questão aqui, pessoal, vai ser o fechamento semanal. O mercado pode raspar esse fundo, como eu citei, né? Pegar essa liquidez que ficou aqui agora, porque muita gente sai comprando aqui. Ah, depois de uma queda dessa, o mercado só raspou aqui, a galera sai comprando. Então o mercado pode aqui, de novo, raspar esse fundo para subir, tá? A questão é que não pode, para não ficar um movimento diferente do que eu penso, é quebrar a estrutura pelo semanal. Por exemplo, a gente tem aí 5 dias, né? Se o mercado coloca um fechamento semanal aqui abaixo, aí o cenário vai mudar um pouco. Tá? Mas aí depois eu explico para vocês. Eu não acredito que vai acontecer isso, tá? Mas temos que deixar aberto tudo. Eu acredito que o mercado tem uma grande chance de fazer esse primeiro movimento que eu falei aqui. Raspa o fundo para subir, tá? Porque eu acredito que o Bitcoin ele pode raspar o fundo ali para ele dar uma subida boa. Ou uma dominância caindo, eu acredito, tá? Então, Chainlink, Avalanche é compra, pessoal. Nessas regiões é compra. Só comprar, ter paciência, beleza? Vamos falar da NIR. A galera pediu a NIR. A NIR é o seguinte. A NIR é a mesma coisa. Nós já temos um movimento confirmadíssimo em NIR. Nós já temos uma quebra de estrutura mensal. NIR vai cair bastante? Quando ela cair, ela vai, tá? Porém, entretanto, nós temos alguns cenários aqui para NIR. Vou colocar no diário aqui, que é bem interessante para vocês possam entender. Lembra a história que eu falo para vocês assim, ó? É melhor que o mercado não capture a liquidez, né, do movimento, e ele pode fazer isso aqui. Por quê? Quando ele voltar, ele vai se utilizar dessa galera que vai vender lá no futuros como resistência para utilizar essa liquidez, tá? Então pode reparar que aqui é um topo duplo que a gente fala, né? Ele não capturou, isso é muito bom, beleza? A NIR pode acontecer em alguns cenários. Ela pode muito bem fazer isso aqui para depois fazer isso aqui, tá? Eu já tô comprado em NIR lá no 3, pessoal. É R$ 2,90, se eu não me engano. É meu preço médio. Mas eu já realizei uma boa parte dela, tá? Uma boa parte mesmo. Eu tenho bem pouco agora de NIR. E o que eu falei no panorama também. Se ela subir e fizer basicamente esse movimento aqui, de toca aqui nessas regiões para fazer isso aqui, eu vou terminar de realizar NIR. Vou começar aqui a partir desse rompimento de
10, 11. Eu tô visando a região de 13, tá? Que é esse Farvalley Gap aqui, onde eu queria realizar tudo de NIR. Agora, a NIR resolveu cair já direto para fazer o seu processo de mitigação. Porque lembra que eu falo, ó, melhor cenário, quebra a estrutura, volta a testar. Porém, ela não tem um topo de manipulação. Repare que ela só rompeu a estrutura quebrada. Então, por isso que ela pode ainda fazer esse movimento de manipulação subir, tá? Qual que é as pós que eu tenho de NIR? Aqui a gente tem que prestar atenção. Por quê? Se ela subir antes, nós vamos ter que atualizar nossas pós. Agora, se ela cai da onde ela tá, as minhas pós estão, pelo mensal, nesse order block, na região de 3.400. E aí eu tenho um Farvalley Gap só na região de 2. Beleza? Mas como eu citei, se ela subir antes, as pós se atualizam, tá, pessoal? Porque o mercado cria novos movimentos. E aí eu atualizo vocês. Beleza? Mas em questão, NIR é uma excelente aposta para longo prazo? Excelente. Já tem um movimento confirmado. Acredito que vale muito a pena também. Beleza? E agora vamos falar de Polkadot. Eu já falei de Polkadot? Nem lembro. Eu vou esquecendo, pessoal. Bom, a Polkadot, mesma coisa, ó. O que a gente tem aqui? Nós temos um movimento um pouco diferente de Polkadot, porque não temos a confirmação pelo mensal, mas temos pelo semanal, né? Quando a gente se trata de uma região macro, nós estamos numa região ainda totalmente compradora. E sim, nós podemos entender que esse cenário de Polkadot é um cenário de acumulação, ou seja, acumula, faz o processo de expansão, distribuição, entende? Então, se a gente olhar por um cenário dessa forma, para depois dar continuidade, né? Só terminar de falar. A Polkadot ainda não fez o movimento que deveria. Certo? Que é o processo de acumulação, distribuição, igual tinha link ali. Então, acredito que Polkadot ainda pode subir muito? Pode. E quando a gente se trata de um cenário macro, a gente ainda está numa região totalmente compradora. Pontos de compra para Polkadot, para quem não tem. Também tô compradaço em Polkadot, tá? Para quem não tem, 5.600, tá? Aonde eu compraria mais Polkadot? Como aqui o 5.600 é muito próximo, eu não compraria mais na região de 4.50 não, tá? Aí, pessoal, eu só compraria agora, onde que ela tá, no 5.600 aqui, e se ela for, não acredito que vá agora, se ela for até na mínima do order block de 4 lá, aí a gente senta aqui e vê se vale a pena comprar mais ela lá ou ficar na posição de 5,60 aqui, tá? Agora, o que eu tô visando de alvos para Polkadot no médio prazo aí, médio e longo prazo, né? É difícil falar prazo. Essa região aqui, ó, do 2022. Então eu acredito que ela sim pode ser uma moeda que pode se soltar bastante ainda, tá, pessoal? Então eu acredito que ela tem uma grande chance de chegar aqui na região de 2022. E nós estamos falando aqui do ponto de compra de uma movimentação de 300% aí. Tem um order block aqui, ó, que a gente vai ter que ficar um pouquinho esperto com ele, que é um pouquinho antes dessa região, que é na região do 18 aqui mais ou menos, tá? Então essas duas regiões de alvo que eu vejo para Polkadot aí. Acredito também que é uma excelente aposta aí para o longo prazo. Belezinha? Vamos falar de Uniswap. Há um tempo atrás, né, quando a gente pegou a compra de Uniswap também passada aqui no YouTube, cravou todos os nossos alvos e eu expliquei um negócio para vocês. Quando a gente comprou ela aqui, ela pagou 200%. Eu nem lembro onde foi aqui, mas ela 200 e pouquinho por cento. Foi exatamente aqui no alvo. Ela cravou, né? Tem até um print lá no meu Instagram que mostra a movimentação que a gente pegou aqui embaixo e ela cravando os 4 alvos desse movimento. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, ele precisa criar uma nova movimentação para que ele dê continuidade, tá? E o que importa é a quebra de estrutura. Quando a Uniswap caiu, foi, segundo alguns, foi por causa de notícia aí que não sei o quê. O engraçado é que quando as altcoins caíram, né, já que a Uniswap foi por causa de notícia, ela deveria ter ido a zero, né? Porque ela foi uma das que menos sofreram aí perante algumas, né?
Para vocês verem como que a galera manipula, pessoal. Então, o mercado ele não vai fazer nada do que ele não tiver que fazer, tá? Então, tome muito cuidado com essas notícias aí. Eu penso da seguinte forma: se vocês tem um ditado, né? Quem mora em São Paulo, se você ficar assistindo muito da Atena, você não sai na rua. É basicamente igual criptomoeda. Se você ficar vendo notícia que os caras inventam lá, você não compra. Ou você vai realizar no prejuízo, vai ficar com medo, tá? Então, se você não tem um emocional bom, esquece lá, deixa a carteira lá. Por isso que eu falo, busque moeda com probabilidade, movimentos já confirmados. Direto, sobre narrativas, direto aparece narrativas. Ah, essa moeda é a narrativa do momento. Sempre aparece, pessoal. O que vocês têm que tomar cuidado é que o processo normal do mercado é isso: quebra a estrutura e volta a testar. Para que vocês não comprem aqui achando que a moeda nunca mais vai voltar. E vocês têm que entender que os caras vão induzir a galera a comprar o mais caro possível para que eles descarreguem na cabeça dessa galera, tá? Isso eu tô falando em outras moedas aí. E agora? Uniswap já fez a movimentação. O que a gente pode esperar para Uniswap? Região compradora, onde ela tá? Região compradora, tá? Região de 7 aqui é região compradora. Aonde tem mais compra em Uniswap? Região de 5,30, tá? E agora, num cenário bem complexo, onde a Uniswap poderia chegar numa situação difícil do mercado, até a região de 3,12 mais ou menos. Acredito que ela vai lá? Eu não acredito muito, mas eu não sou o dono do mercado, né, pessoal? Então eu deixo tudo em aberto. Mas, se a gente pensar pelo lado do caos do mercado, para tirar a galera que saiu comprando topo, e ainda tá resistindo na posição, pode ser uma bela pressionada isso aqui, tá? E o que você vai fazer? Eu vou comprar um caminhão de Uniswap aqui, tá? Né? Essas regiões aqui é totalmente compradora. E a mesma coisa, ó, processo de acumulação, faz um processo de distribuição, e aí a gente deve seguir linha para cima, tá? Então, o Uniswap acredito também que a longo prazo é uma excelente aposta. Vamos falar de mais duas moedas aí que solicitaram. Pendle e Aave. Vamos falar de Aave primeiro. A Aave, há muito tempo atrás, eu já expliquei algumas movimentações dela aqui, que ela é uma moeda meio complexa de fazer análise dela. Por quê? A questão da análise gráfica, pessoal, é diferente da expectativa que cada um tem no projeto. Tem que entender isso, tá? Por exemplo, a gente pode estudar um projeto de uma moeda e achar interessante o projeto. Claro que sim. Mas o que eu aconselho? Vem aqui no gráfico e vê se o gráfico está condizente com o projeto. Por quê? O que adianta você ter um projeto maravilhoso e a moeda fazendo isso aqui, ó? Entende? Agora, quando a gente tem um movimento confirmado aqui no gráfico, o projeto é bom, aí é uma situação muito legal, tá? Há muito tempo, eu não tô falando que é o caso da Wave não, tá, pessoal? Só tô explicando porque eu sei que muita gente acaba comprando só por causa do projeto. E eu falo, não tá errado, só que é um modelo operacional diferente. Se você compra só o projeto da empresa, só o papel, no caso, né? O ativo, você nem precisa ficar olhando o gráfico. Você está apostando literalmente no projeto. Então, não importa a oscilação que está acontecendo ali. Você está visando longo prazo, né? É um modo também de investimento, tá, pessoal? Não estou criticando, não. Agora, um tempo atrás da Aave, é o seguinte. Há uns 9 meses atrás, né? Igual quando eu falava que as moedas iam voltar, eu falava para a Aave também que o melhor cenário é que ela raspasse esse fundo aqui. Né? Porque a gente tem um suporte muito nítido aqui, pessoal. Muito nítido. O que as pessoas sabem desse suporte nítido? Uma zona de liquidez. Muita gente entra comprado para longo prazo, por exemplo, no mercado de futuros. O cara coloca lá uma baita de uma grana alavancado 3, 4, 5 vezes, visando aí lucros de 1.000, 2.000%, que dá realmente uma grana muito alta. Mas os caras sabem disso, tá? Então os caras quando criam isso aqui, todo mundo tá vendo que é um suporte. Então o mercado tende a capturar essas zonas. Para aí sim dar continuidade ao seu movimento. Lembra que eu falo assim, ó, o processo de acumulação e expansão do movimento? Isso aqui aparentemente é um processo de acumulação.
Mas esse processo de acumulação pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, não necessariamente ele precisa acumular e fazer isso aqui. Ele pode fazer um processo de acumulação, fazer isso aqui e isso aqui. Que aqui entra a questão de Spring, tá? Que é a captura de liquidez, o sweep de liquidez, para dar continuidade ao seu movimento. E esses movimentos tendem a ser fortíssimos. Beleza? Agora, o que a gente tem? Temos aqui um displacement de um Fair Value Gap. Ainda estamos numa tendência de alta de AVE? Sim. Tá? Tem algum movimento confirmado dela de quebra de estrutura? Ainda não. Eu acredito que ela vai subir ao longo prazo? Eu acredito que sim. Aonde que eu estou visando para comprar ela? Justamente esses stops aqui. Tá? Eu quero buscar aqui a região dos stops aqui. Pode ser tanto na região do 44 ou até mais se ela resolver ir na região de 33, 35 aqui, que é um displacement. Então a minha expectativa seria que fizesse isso aqui. Pode ser que não agora? Pode ser que não agora, mas é isso que eu espero dela. E aí onde que eu estou visando os alvos dela? Esse order block semanal aqui, ó. Tá? E aí a gente está falando de 500, 600% até esse movimento aqui. Mas é uma movimentação perigosa, tá? Porque quando a gente vem pelo semanal aqui, ó, nós não temos nenhum pivô de alta ainda. Entende? Diferente das outras moedas, a gente não tem uma estrutura de pivô de alta aqui que uma inibição aqui, não. Vou até olhar pelo mensal aqui, né? Não temos, ó. Então ela pode ainda criar esse movimento? Pode. Tá? Então basicamente é isso. É o que eu penso dela agora. Se mudar, pessoal, é uma outra história. Se o movimento mudar, é uma outra história. Por exemplo, mesma coisa aqui. Vamos supor que o mercado não foi lá embaixo. Mas ela resolve colocar um fechamento semanal aqui abaixo. Quebrando aí a estrutura. Aí vai azedar bastante. Tá? Mas esse movimento também pode ser parcial. Porque se o mercado só raspar o fundo para subir, aqui a gente tem um displacement. Né? Então o mercado pode também fazer isso aqui? Pode. Aí eu não tenho interesse em comprar aqui, não. Eu não. Com o meu dinheiro, não. Mas pode acontecer. Beleza? Agora vamos falar da Pendle. Todo mundo... Pendle, né? A galera gosta da Pendle, né? A Pendle é a mesma coisa, pessoal. Eu vou dar a minha opinião aqui. E acredito quem quiser, né? Na movimentação. O que a gente entende aqui quando a gente abre a Pendle? A gente tem um movimento bonito. Tende alta. Mas temos uma estrutura gráfica bonita? Ainda não. Tá? Por quê? A gente... Lembra, o que a gente precisa do mercado? Fundo, topo. Sai do fundo, faz o processo de pullback, quebra a estrutura macro. Opa, um pivôzão de alta. Aqui a gente tem uma estrutura, inibição de movimento, order block, zona de demanda. Faz o processo de mitigação. E aí ativa o movimento e sobe. Quando você olha para a Pendle dessa forma, a gente poderia considerar pelo semanal que isso aqui é um pivô de alta? Poderia. Você pode. Mas pelo mensal ainda não tem. Ó. Então isso se torna um pouco perigoso. Mas aqui temos um Fair Value Gap depois de uma reversão de movimento. Então é um ponto interessante para que a gente possa se apoiar no futuro. Tá? Agora, eu também expliquei no panorama passado que essa moeda, por exemplo, ela pode manipular ainda. E pode acontecer. O que é manipular? Por exemplo, ela não chegou na região de 50% e 61,8%. Essas regiões são regiões de manipulação. Mas, para que o mercado manipule essas regiões, o mercado tem que subir. Né? Não adianta fazer uma região de manipulação e o mercado continuar caindo. Aí não é região de manipulação. Né? Então, ela pode fazer esse tipo de movimento. Toca aqui nessas regiões, volta a subir para depois cair. Então, aí nós temos que aguardar ela fazer essa movimentação. O que eu posso falar para vocês é que existe um Fair Value Gap lá na região de 2 que não vai ficar em aberto. E aí vocês que estão mais tempo aqui no canal vai lembrar do que eu falei antes das moedas vir fechar aí os Fair Value Gaps. Tá? Então isso aqui também não vai ficar em aberto. Isso aqui é uma ineficiência do mercado que mais cedo ou mais tarde vai ser corrigido. E é o que eu falei, nada impede dela subir antes para depois fazer isso. Nada impede. Mas por enquanto, não tem como eu dar um parâmetro. Olha, a moeda vai para X lugar. Até porque ela precisa ativar esse movimento. Né?
Por exemplo, se ela vem aqui e faz isso aqui, opa, ela está ativando essa estrutura e a gente tem um parâmetro de mercado. Beleza? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. É isso aí que eu penso, é isso aí que eu vejo. Espero que o Bitcoin saia dessa região, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais. Né? Já estamos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Absurdo. Mas é um processo bem complicado do mercado, é uma fase bem difícil, tá, pessoal? Infelizmente, é uma fase de realização do mercado, é uma fase muito complicada. Vou mostrar para vocês que isso não é só no mercado de criptomoedas, tá? Isso aqui é em qualquer mercado. Por exemplo, aqui no mercado brasileiro, ó, a gente também numa fase de realização, né? Topo. Por que realização? Ó, o mercado faz lá um processo de acumulação lá embaixo, vem aqui e rompe o topo. Então, a partir do momento que é o topo, é região vendedora, é região cara. Você comprou aqui, você quer vender aqui, né? Basicamente é isso. Na teoria, a gente vai achar o topo, mas só para que vocês possam entender. E o que acontece? O mercado precisa fazer o processo de realização. E nesse processo de realização, o mercado precisa induzir a galera a comprar para que os grandões realizem. E o mercado brasileiro também. Se a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 semanas no mesmo lugar, pessoal. E ó o que o mercado fez aqui, ó, raspou a liquidez do suporte e tá subindo. Então, basicamente, é isso que eu espero do Bitcoin também e das altcoins. Porém, no caso aqui, é subindo para cair. Mas ele pode dar uma bela puxada até essa região lá do topo novamente para fazer isso aqui. Tá? Então, mais ou menos é o que eu penso do Bitcoin também. Ah, não tem nada a ver o mercado com o outro. Tá bom. Os mercados são comandados por robôs, né? Então, quem faz esses papéis de manipulação aí, de distribuição, realização, são os robôs. Falo direto para vocês aqui que não existe mais aqueles players que ficam na mesa, ou compra X aí valor aí, até existe, mas bem pouco, né? Então os bancos aí, eles deixam o capital totalmente na mão dos robôs. Porque os caras não têm sentimento, sabem onde tem que comprar, sabem onde tem que vender, e eles são muito mais lucrativos que qualquer um, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para finalizar esse vídeo. Tenham paciência, pessoal. Não vendam suas moedas no prejuízo, pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, eu vou dar um conselho. E eu sei que o conselho fosse bom, ninguém dava. Eu acho que é assim o ditado, nem sei. Mas com respeito a todos aqui que sempre comentam, deixa o seu like no canal. Não façam a besteira de comprar Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Ah, e se ele subir? Se ele subir, deixa subir sem você. O mesmo processo que aconteceu com as altcoins vai acontecer com o Bitcoin mais cedo ou mais tarde, tá? Eu já mostrei diversas vezes para vocês aqui que em todo o tempo o mercado fez esse mesmo processo, ó, retorno, retorno, retorno. Então, aqui não vai ser a primeira vez que ele vai fazer isso aqui, tá? Não vai. Não existe isso. Toda vez o mercado faz esse processo. Que ele pode manipular a galera, ainda pode. Só tomem cuidado, tá, pessoal? Porque depois o emocional toma conta. E aí a maioria aí vai falar pra você que foi por causa de guerra. E eu já mostrei pra vocês que lá em 2016 foi por causa de alguma coisa, 2019 foi por outra coisa, 20 outra coisa, 2022, 22 foi a FTX e a Luna, Aí aqui foi a guerra, mas ainda a guerra não atingiu direito o Bitcoin, só as altcoins. Aí daqui a pouco vai ser a economia dos Estados Unidos, não sei o que mais. Só que é engraçado que a economia já não tá boa para nenhum lado. Só que quando o mercado tá subindo, ninguém liga para a economia, né? Agora, se a gente pensa no respeito que a galera tá indo pro ouro, a galera tinha que ir pro Bitcoin também. Mas o mercado vai fazer isso, pessoal. Só que é um processo normal. E eu deixando claro para vocês, eu acredito muito no Bitcoin a longo prazo. Acredito muito, mas o que eu quero dizer é que vocês têm que estar preparado pelo que pode vir, tá? Esse processo de queda do Bitcoin pode ser lerdo, pode ser demorado. Vocês têm que ter paciência agora.
Beleza? Não vendam as moedas no prejuízo, principalmente as moedas que eu tenho falado, né, pessoal? Porque não adianta comprar umas meme coins aí com expectativa e vai passar o Bitcoin, tá? Beleza, pessoal? Esse é o Bom Dia Cripto. Não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda bastante o YouTube recomendar o canal. Também participar do nosso grupo gratuito. Tenham um ótimo dia, todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Tava esquecendo de falar. No próximo Bom Dia Cripto, que eu acredito que vem na quinta-feira, eu termino de falar das moedas que vocês solicitaram. Beleza? Fiquem com Deus. Fui!